Salve, salve, Mister Beta e a todos que estão assistindo. Meu nome é Daniel, tenho 26 ou 27 anos, depende de quando esse vídeo estiver indo ao ar. Sou de Jacareí, interior de São Paulo, e eu vou estar mostrando para vocês os meus 3 aquários, sendo esse aquário aqui um aquário comunitário, que os destaques do aquário são os Kingios e os Poecilídeos. Eu tenho um aquário entre aspas comunitário de beta, e um aquário exclusivamente de camarões neocaridina. Vou estar falando bem rapidinho sobre a minha história no aquarismo. Eu tive aquários, entre aspas aquário, na verdade beteira, em grande parte da minha vida, porém eu não tinha muito acesso a conhecimento, tá? E não sabia que os betas não viviam bem. Ah, na, tipo, quando eu comprei a minha primeira beteira, os lojistas falavam que o beta vivia bem em beteira e eu acabei acatando, né? Pensava que a pessoa, por trabalhar com aquilo, ela entendia do que estava falando e não tinha por que me passar a informação errada. Eu era muito inocente. Aí, no ano passado, em março do ano passado, eu acabei comprando um aquário de 100 litros e usado, tá? Ele veio com bandeira e uns outros peixes, Mato Grosso, alguma coisa, só que eu acabei não gostando daquela fauna, porque era muita briga. Era uma bandeira só, mas ele batia em todos os peixes do aquário. Eu acabei doando ele e vendi os Mato Grossos. Aí foi quando eu descobri o meu gosto por peixes, que são os peixes de água alcalina, especialmente os poecilídeos. E depois, mais pra frente, descobri sobre os Kingios. Eu tive ao total 3 aquários até hoje, sendo esse de 100. Aí eu vendi ele, porque ele estava bem zoadinho, sabe? Troquei com um amigo meu por um de 72. Acabei não gostando, achei muito pequeno, desfiz a troca e acabei comprando esse aquário aqui de 160. Ele é um aquário que me deu muita dor de cabeça, ele já abriu 3 vezes, a pessoa eu acho que já vendeu, tipo, de má intenção, não é possível. Porque, cara, tipo, eu nunca loto água até o final, não fico batendo no aquário, e mora só eu, minha esposa e minha filha, então a gente não recebe tanta visita, tipo, pra dizer que alguém danificou o aquário, mas enfim, aconteceu isso. Aí é por isso que na última vez eu coloquei essas cantoneiras aqui, e eu tive que recolar ele. Aí eu uso silicone para usei silicone para aquarismo e uma solução, eu não lembro como é que é o nome dela, mas dizem que ela é capaz de colar até concreto, que ela é bem forte. Aí do lado de fora tem essas cantoneiras e tá com isso. Aí, enfim, voltando ao assunto principal do vídeo, falando agora primeiramente sobre o substrato desse aquário. Ele é formado por humus de minhoca e terra vegetal nessa parte preta aqui de baixo, tá? Tem algumas folhas secas espalhadas e trituradas aqui pelo meio. Eu não sei se eu posso falar nomes de outro canal, se não puder, por favor, corta, mister. Mas o nome do canal é Biologia Massa. Ele ensina um pouco sobre substrato natural. Quando eu remontei esse aquário aqui, agora em março desse ano, eu segui os vídeos dele para montar esse substrato. E por cima eu uso o cascalho número 00, cascalho de rio. Falando um pouco sobre o hardscape desse aquário. Tá um pouco embaçado porque esqueci de, não sei se eu não falei ou não, mas eu não costumo fazer muita limpeza no vidro. Eu não me importo com as algas e eu tenho peixe algueiro, né, que são as molinésias, então e as ampulares, então eu acabo deixando para elas, tá? Então esse aquário aqui muito raramente eu faço uma limpeza de vidro, muito mesmo, tanto que já deve fazer mais de 2 meses que eu não limpo o vidro. Sobre o hardscape, eu tenho esse tronco de goiabeira. Não é um tronco que eu cortei ou comprei. Eu peguei numa poda da prefeitura, no antigo bairro que eu morava, antes de mudar para esse apartamento aqui que eu financiei. E eu mesmo que tratei ele. Ele estava todo feio, com casca, com musgo, uns negócios bem esquisitos mesmo. Aí eu tratei ele com água sanitária e sal grosso, e sabão em pó também, por mais de um mês. Fervi um pouco também, mas nem tanto, porque eu gosto da água com esse aspecto um pouco mais turva, sabe? Tipo de tanino. Aí eu acabei mantendo desse jeito. Esse galho aqui, eu peguei uma vez indo num parque aqui da minha cidade, ele tava caído no chão, achei o formato dele legal, também trouxe pra casa.
Esse aqui eu nem tratei muito, ele tá com casca até e tudo mais. Eu tenho essa pedra aqui, não, acho que é Dolomita o nome dela, não tenho certeza. Mas ela, o pessoal chama de coral, que partiu para outro mundo, né? Ajuda a alcalinizar a água. Eu tenho essas pedrinhas de argila expandida. Ah, os quinhos, quando eu morava na antiga casa, que eu morava de aluguel, eu tinha um laguinho numa bacia, se eu não me engano, de 150 litros. E eu tinha 6 quinhos lá. Então eu tinha feito um filtro caseiro usando argila expandida. Aí eu peguei algumas argilas, depois que eu desmanchei, né, que eu mudei aqui para apartamento, que obviamente não tinha como manter o lago, e aproveitei para colocar no aquário. Então no meio do substrato tem um pouco de argila expandida e algumas aqui em cima, tá? Fora as que estão flutuando, que eu vou estar mostrando mais adiante. Ah, acho que sobre o hardscape é isso. Eu vou estar falando sobre um pouco a minha fauna. Eu tenho esses 2 kingios. Eu tinha 6 quando eu morava na antiga casa. Porém, sinceramente, como eu tive que juntar todo mundo nesse aquário aqui, já que não tinha como eu manter um lago no apartamento, eu acabei me desfazendo de 4 deles, vendi e decidi ficar com somente 2. Me deu um pouco de dó, mas eu acho que eles vão estar melhor, porque esse aquário, embora seja de 160 litros, que ele é 80 por 40 e 50 de altura, eu acho ele muito pequeno para poder manter tanto peixe. E eu não gosto de aquário superlotado. Eu tenho dois guppy macho, na verdade, que é esse daqui que tá passando, e um bem coloridinho. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. No decorrer do vídeo, se eu achar, eu mostro. Eu tenho 5 ou 6 fêmeas. São Guppy Zendler, todos eles, tá? Eu tenho 3 platis. Eu tinha mais, os que ficou comigo já nasceu nesse aquário. Os outros eu acabei vendendo. Eu costumo vender, tem uma comunidade bem ativa aqui na minha cidade. Então eu sempre costumo vender, eu tô trocando peixes por outras coisas. Aí, por isso que esse aquário aqui nunca praticamente vai ficar superlotado, porque eu tô sempre passando os peixes, tipo, que nascem aqui. Eu também tenho molinésias. Eu comecei com 4 molinésias negras e 2 amarelas, se não me engano é tigre o nome. Que eu até peguei numa troca, troquei platis por molinésia. Aí elas estão aqui comigo. E cara, elas estão gigantes. Essa daqui mesmo, ela tá muito. Pelo vídeo não dá pra ver, mas ela é muito, muito grande. Tem uma delas que é quase do tamanho do meu King macho, pra vocês terem ideia. Eu tenho 6 coridoras, sendo todas dessa mesma espécie, se eu não me engano é Coridora Bronze o nome dessa daqui. Elas já estão comigo há um bom tempo e eu gosto muito delas. Uma delas é muito, muito maior que as outras, chega a ser engraçado até, eu falo que ela é a alfa do grupo. E eu também tenho nesse aquário o camarão fantasma. Agora no momento eu tô com só um por causa de um vacilo meu. O que aconteceu? Eu pensei que, não sei se eu tive ou não, ictio nesse aquário, porque as molinésias negras estavam com uns pontinhos e manchinhas brancas, ainda estão na verdade. E aqui a coridora que eu falei que é muito maior que as outras. Tá, acabou de passar, tá ali atrás. Mas aí voltando ao assunto, aí eu vi pontinhos negros neles, aí eu pensei, caramba, será que isso é ictio? Mandei mensagem no grupo de aquarismo que eu participo, o pessoal falou que poderia ser. Aí eu subi a temperatura do aquário por uns 15 dias mais ou menos, coloquei até o outro termostato, vou estar falando mais adiante sobre os equipamentos, mas coloquei um termostato de 300 e um de 200 watts, mantive a água por 30 graus durante uns 15 dias. E também usando o remédio para matar a ictio, porém as manchas continuam. Então eu não sei se realmente era ictio ou não, tá vendo? É bem brilhante, só que elas não se coçam, não ficam paradas, nada do tipo. Então eu realmente não sei. Aí tá vendo, tem alguns pequenininhos que já nasceram no aquário. Eu também tenho. Aí eu acabei perdendo alguns camarões fantasmas e agora eu tô só com um. Eu tinha 6 no total. 2 pularam e os outros infelizmente acabaram indo dessa para melhor. Tenho 2 ampulárias. Essa daqui que tá aqui parada no momento e uma que tá pelo aquário, ela é bem ativa, a outra está sempre comendo algas que ficam grudadas no vidro. E inclusive eu achei bem legal, mas elas acabaram de desovar faz uns 3 dias. Vou estar mostrando para vocês. Elas desovaram aqui, não sei qual foi, tá? Porque de manhã, quando eu vi já estava aqui. E a outra aqui,
E eu achei bem legal, tipo, foi a primeira vez, eu tenho ampulária desde o começo, que elas desovaram. Então eu fiquei bem feliz, eu sei que deve sair muito filhote daí. Alguns eu pretendo ficar, outros eu vou anunciar lá no grupo para troca por alguma coisa ou para doação mesmo. Então acho que não vai ser um problema a superpopulação, por isso até que eu não matei elas, tá? Acho que eu passei sobre todos os peixes. Agora eu vou estar falando sobre a minha fauna. O outra ampulária que eu falei ali no fundo. Na fauna desse aquário, eu tenho duas microzonas que estão aqui no meio. Eu coloquei uma argila expandida para poder prender elas. Eu tenho essa planta aqui, que eu não lembro o nome dela. Desculpa, mas eu realmente não lembro. Se vocês puderem falar. Mas eu acho ela bem legalzinha. Eu acho que tá saindo uma muda dela aqui, ó. Porque essa folha tá separada da outra planta. Não tenho certeza. Eu tenho essa daqui, que eu acho que é Higrófila corimbosa ou polisperma. Não lembro, eu tenho várias delas. Elas estavam bem pequenininhas, estão crescendo bastante pelo aquário. Eu tenho um Elódia. Elódia, cara, foi a minha primeira planta no aquarismo e, sinceramente, é uma planta que eu gosto muito, muito mesmo. Embora seja, tipo, super simples, muita gente acha sem graça, mas eu acho ela uma planta que dá, tipo, um aspecto muito natural pro aquário. Então, eu tenho várias delas. Tem essa daqui, que eu acho que é Sagitária subulata. Tem mais espalhada lá pro fundo, eu acho que ela acabou brotando, não sei. Tem essas Vales Néria, eu acho que é Vales Néria mesmo, essas grandes ali no fundo. Tô tentando fazer um paredão, esperando para ver se elas se multiplicam. E ali no fundo tem mais algumas plantas. Como todo fã do Mr. Beta que se preze, eu tenho jiboia. Cara, e jiboia é uma planta que me surpreendeu bastante. Por quê? Eu peguei 3 folhinhas de uma planta da minha avó, dividi elas assim, deixei só os talinhos e coloquei nos meus 3 aquários. E, tipo, todas elas foram pra frente. Tipo, a folha de uma delas apodreceu, chegou a ficar só o talo e depois do talo saiu uma nova folha. Cara, eu fiquei muito surpreso. Eu tenho essas, acho que é Frog Beach, o nome dessas plantas ali, que parece uma mini Vitória Régia. Um pouco de lentilha d'água, eu até gosto bastante delas. Eu tinha alface d'água que veio lá do meu laguinho da antiga casa, porém eles acabaram morrendo tudo. Eu acho que essa luminária que eu vou estar falando mais adiante acabou não dando conta. Aí eu tenho essa daqui, que é eu acho que é uma rabo de raposa. Eu não comprei ela veio de brinde, mas eu achei bem legal. Eu acho que de plantas é isso, acho que eu não esqueci nenhuma. Falando agora sobre os equipamentos, tá? Eu tenho essa luminária aqui, que é uma Soma S800. Eu achei bem legal essa luminária. Inclusive, eu comprei ela faz pouco tempo, graças à indicação de um inscrito aí do canal, que eu vi no vídeo dele. Eu achei bem legal ela, fui e comprei. Antes eu usava 2 lâmpadas de bulbo de 15 watts e uma lâmpada full spectrum. Aí eu acabei tirando e deixei essa daqui, eu acho mais prático de manter. Eu tenho 3 filtros nesse aquário. Esse daqui, que é um XBL600, mas ele é de 500 litros hora, ele só muda o espaço de mídia dele é maior, comparado com a minha mão. Ele é bem grande mesmo. Tem mais esses dois aqui, se eu não me engano o nome deles eu acho que é Geneca, alguma coisa assim. Eles são de 800 litros hora. Esse filtro aqui, tanto esse quanto o outro, eu tenho 2 deles. Eu tirei o skimmer de superfície, porque sinceramente eu acho que tipo, ele é até um filtro bem eficiente, mas o skimmer dele é muito ruim. Ele não tem essa regulagem de altura. Então quando a água baixa, ele continua lá parado e começa a entrar ar no sistema. Aí eu tirei o encaixe dele e coloquei um pouquinho de espuma na ponta, só para não sugar nenhum peixe. E a configuração dele aqui por dentro, ó, eu uso não uso o Perlon. Eu usava até no começo do aquarismo, mas eu parei de usar porque... Cara, Perlon é descartável, eu acho que eu tava gerando muito lixo com isso. Não tô dizendo que é certo ou errado, mas sinceramente eu parei com isso. Aí eu uso 2 espumas, uma preta mais porosa e essa azul, que dá até pra ver um pouquinho dela do lado de fora. E bastante mídia Matrix. Tem 1 litro de mídia aqui, 1,5 litro aqui e mais 1 litro aqui. Então eu tenho um total de 3 litros e meio nesse aquário. A configuração desse eu não vou abrir porque é a mesma coisa, tá? Eu tenho esse termostato aqui de 300 watts hora. Perdão, de 300 watts. E eu acho que de equipamento é isso. Não, eu esqueci de falar sobre o CO2. Cara, eu coloquei CO2 nesse aquário faz só 2 dias. Então o jeito que as plantas estão aqui é praticamente sem CO2. E sinceramente não está funcionando muito bem.
Vou descer aqui para continuar a visão do aquário. Ele não está funcionando muito bem, porque eu até vi um vídeo no seu canal, Mister Beta. Eu não sei se eu fiz errado, mas eu vi que tinha até algumas outras pessoas comentando sobre isso. Que o CO2 lá de vinagre com bicarbonato, ele funciona a princípio, porém você tem que ficar sempre apertando a garrafa, porque o bicarbonato não continua indo pro outro lado. Aí é isso. Então, sinceramente, eu meio que já desisti dele e futuramente eu vou tentar um outro sistema de CO2. Ah, esqueci de falar, mas o termostato desse aquário eu deixo ele cravado em 24 graus. Ah, ainda mais por causa dos quinhos. Eles não são peixes que gostam de uma temperatura muito alta e eu sei que todos esses aqui vivem em 24, então por isso eu deixei desse jeito. Isso aqui é a mesinha onde eu deixo o meu aquário, aí está o sistema de CO2 que eu falei. Aqui fica algumas ferramentas que eu uso para aquarismo. Eu tenho um termostato reserva de 200 watts. Eu tenho um filtro interno que fica ali guardado de 500 litros por hora. E mais um, acho que é aerador o nome, aquele que só faz bolinha, que é o USB. Aí eu uso ele, na verdade nunca cheguei a usar, mas eu deixo ele guardado para caso uma emergência, ah, tipo de queda de energia, apesar que pouquíssimas vezes eu tive queda de energia aqui nessa cidade e todas voltou muito rápido. Mas enfim, eu deixo ele guardado por causa disso, para se algum motivo eu acabar precisando. Aí tem que ter espuma reserva, o CO2 ali que eu falei. As minhas ração, as coisas não estão aqui, eu vou mostrar elas numa mesa porque eu tenho bastante coisa. E essa mesinha aqui foi uma mesinha que eu mesmo fiz. Eu fiz com caibro de madeira, aquela que usa para poder fazer telhado. Aí isso aqui é porta de guarda-roupa, extrato de cama, eu mesmo que montei e invernizei ela. Aí ela fechada fica assim, ó. Eu acho que tá aguentando bem esse aquário. Já faz um tempo que eu tô usando, então acho que eu não vou ter problema. Agora eu vou passar pro meu, entre aspas, aquário comunitário de beta, tá? Esse é o meu aquário de beta. Eu não comentei sobre o outro, mas o outro fica no corredor. Ele fica bem, o grandão lá, ele fica bem de frente com o meu quarto. E então eu consigo ver ele da minha cama. Esse daqui ele já fica na sala. Ah, eu realmente, desculpa, mas eu realmente não. É que eu não costumo gravar vídeo, mas eu não sei se eu falei. Mas o outro é de 160, 80 por 40 e 50 de altura. Esse daqui é um aquário, se eu não me engano, acho que é de 18 ou é de 20 litros. Esse aquário aqui, ele veio comigo da minha outra casa, porém na mudança ele acabou quebrando o vidro ali de trás. Aí por isso até que tá com uma marca. Eu cortei uma chapa de vidro de uma beteira que eu tinha guardada. E eu não uso mais, tá? Mas eu só tava guardada. E eu usei a chapa para poder colar. Colei uma chapa de vidro dentro do aquário, entre o vidro rachado, né? E uma do lado de fora. Fiz tipo um sanduíche, sabe? E aparentemente funcionou. Já tá uns 3 meses e nunca vazou. Aí esse aqui é meu aquário de beta. Eu disse entre aspas comunitário, porque tem alguns caramujos Fisa aqui no meio. Mas eu sinceramente acabei não tirando. O beta come, eu acho que come a maioria, porque nunca se proliferou muito. Esse aquário aqui tem praticamente as mesmas plantas que tem no outro aquário. A diferença dele é que eu tenho essa planta daqui. Desculpa, mas eu não vou lembrar o nome, se alguém puder falar, por favor. Aí ele também tem elódia, ele tem Sagitária subulata, ele tem Valisneria de uma folhinha fininha ali atrás, tem duas só. Mas é isso e elódia aqui na frente. Eu realmente gosto muito de elódia. Então tem nessa ponta aqui, aqui e aqui jiboias. Tem jiboia aqui em cima e aqui em cima. Esse beta tá comigo faz pouco tempo, porque a minha antiga beta que estava comigo na outra casa era bem parecida com ele, mas era uma beta fêmea, e o que aconteceu? Eu acho que ela pegou bactéria, alguma coisa. Um dia eu acordei, ela tava com a boca tampada, com um negócio todo branco. Cara, tentei salvar ela, mas não consegui. Aí ela acabou indo jogar no Vasco. Aí fiquei um tempo sem, mas eu decidi, depois que eu mudei, ter outro beta. Aí esse aqui é um beta macho. E agora ele vive aqui. O substrato desse aquário aqui, pessoal, ele é só de cascalho 00, é o mesmo cascalho lá do outro aquário. Eu tenho esse tronco aqui, eu não sei se eu falei, mas o outro era de goiabeira. Esse daqui, ele é de aroeira.
aquele eu mesmo que tratei, esse daqui eu comprei no grupo de aquarismo. Tem um filtro ali de 250 litro-horas. Eu tenho esse termostato aqui de 50 watts que fica travado em 24 graus. Eu tenho essa luminária. Essa luminária aqui, pessoal, ela veio com um aquário de 100 litros. Só que aí quando eu vendi, eu deixei ela guardada. Eu não sei o nome dela, mas eu acho que ela ilumina bem esse aquário aqui. Porque é um aquário de 20 litros. Cara, esse aquário aqui, esse e o próximo que eu vou mostrar, eu tenho eles como meu aquário da paz. Juro pra vocês, eu nunca limpei o vidro desse aquário. Nunca mesmo. Nos 3 meses que ele tá montado. E, cara, ele é muito transparente. Tipo, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, porque minha câmera não tá tão legal, mas você não enxerga uma alga nesse aquário, tipo, grudada no vidro. Ainda tem um pouco nas plantas e tudo mais, mas eu realmente não me importo de tirar. Eu acho que o beta produz tão pouca carga orgânica e tem tanta planta nesse aquário, eu não sei, mas eu acho que é isso, que não dá alga no vidro. Eu não citei, mas no outro eu tenho um timer, nesse daqui nem timer eu tenho, então eu ligo a luz quando eu vou trabalhar e eu desligo quando eu volto do trabalho e mesmo assim não dá alga. Vou passar uma visão assim um pouquinho mais próxima dele para vocês verem o detalhe. Esse aqui é uma caminha de beta. Eu comprei ela hoje, então ele não está usando ainda, acredito eu. Tem um pouco de argila expandida aqui. Eu acho que realmente dá um aquário bem, sei lá, uma aparência natural no aquário. E aqui em cima eu tenho muita lentilha d'água. Eu estou sempre tirando, tá, pessoal, para dar espaço pro peixe respirar. Mas, tipo, eu deixo bastante e só essa área aqui livre, tá vendo? Então eu acho que é, tipo, tanta competição por nutriente, mesmo fertilizando esse aquário, que acaba não sobrando para as algas. Essa folha aqui tá cortada, sabe por quê? Não foi nem, tipo, excesso de luz, nem nada do tipo. Tanto essa quanto essa outra ali, elas ficavam num outro aquário, que é essa aqui, né, na verdade. E o que aconteceu é que às vezes a folha caía dentro d'água, do jeito que eu tinha prendido. Aí então acabou apodrecendo uma ponta dela. Aí por isso que eu trouxe até para esse aquário aqui. Aí esse é o meu aquário de beta. Faço pouquíssima manutenção nele mesmo. Ele é muito, muito tranquilo de se manter, cara. Tipo, um aquário desse praticamente roda no automático. Para não dizer que eu não faço TPA. Eu reponho só a água que evapora. No outro eu faço TPA, eu citei para vocês, né? Que é quando eu limpo os filtros, que é a cada 20 dias mais ou menos. Agora eu vou estar falando sobre o meu aquário de camarões neocaridina, tá? Antes disso, antes que eu esqueça, deixa eu falar os parâmetros desse aquário. O termostato fica cravado em 24 graus. O pH desse aquário aqui está em 7. Eu vou controlando com aragonita, despejando um pouquinho. Fui fazendo isso, né? Despejando um pouquinho até conseguir chegar em 7. Que a água que chega aqui na minha região é muito, muito ácida. Eu recebo água 6, então é uma força-tarefa para subir esse pH. Eu também faço teste de dureza, se eu não me engano, de dureza é aquele das gotinhas, né, que você vai pingando. Eu não lembro qual é qual, mas se for esse, ele tá em 5 gotinhas. E eu também tenho o teste de GH, só que agora eu meço, tá, mas agora de cabeça eu não vou lembrar. E o pH dele tá em 7, a amônia tá sempre zerada. E apareceu esse daqui, Mr. Beta. Não sei se vai dar pra poder ver, mas é tipo uns negocinhos. Eu não sei se isso aqui é uma alga. Já ouvi falar, gente falou lá no grupo de aquarismo que é alga peteca, outras pessoas falou que é hidra, eu não sei o que é. Olha, acabei de presenciar pela primeira vez ele entrando dentro da casinha. Mas enfim, se alguém souber o que é isso grudado no vidro, por favor me avisa. Apareceu nesses últimos dias agora. Esse daqui é o meu último aquário. Ele é um aquário de camarão neocaridina. E eu vou falar até com um pouco de uma certa tristeza, porque esse aquário aqui, pessoal, infelizmente eu acabei perdendo os camarões. Eu tinha 6 camarão neocaridina. Neles durou mais ou menos um mês. Ele foi montado junto com o de cima, mas eu deixei ele ciclando por um bom tempo. Só que eu acredito que por vacilo meu, ele acabou dando amônia, tipo, sei lá, eu alimentava os peixes um dia sim, um dia não, os camarões na verdade, mas eu acho que acabou dando amônia, porque quando eu vi os camarões se batendo um dia de manhã, eu rapidamente tirei eles, aí eu fui medir, eu vi que a amônia estava alta, estava em 0,5, eu acho que acabei dando vacilo e
o resto de ração acumulou na água. É que é a primeira vez que eu tenho camarão neocaridina, tá? Então eu não sei como que eu devo alimentar eles. Tipo, se é uma vez por semana, como é que é? Até se alguém puder me dar uma dica. Então agora esse aquário do momento tá sem nenhum ser, mas eu pretendo comprar outros neocaridina para tentar de novo. Falando sobre o substrato. O substrato dele também é de cascalho e tem um pouco de areia de construção no meio, que era o que eu usava no meu laguinho de King. Tem bastante elódia aqui pelo meio. Tem musgo de java, bastante mesmo. É que não vai dar pra ver, mas lá pra trás eu tenho esse galinho que eu também peguei da rua, que ele tá todo cheio de musgo. É que é tanta coisa aqui dentro desse aquário que fica difícil de ver. Esse daqui eu tenho duas plantas, esqueci o nome delas, mas é planta de crescimento lento, eu acho que é a Núbia nana, que elas estão grudadas nessas rochas, que é Stone Dragon. Eu tenho essa planta daqui, que eu não sei se é uma Vallisneria, mas ela está crescendo bastante. Eu vou deixar ela aí, não pretendo tirar. Esse daqui eu tenho duas conchas, essas conchas eu ganhei de um amigo, tá? Coloquei aqui. Aí tenho também argila expandida, né? E de plantas de superfície, mesma coisa. Tem as Frog Beets e as lentilhas d'água. Essa luminária aqui, pessoal, eu não sei o nome dela. Eu peguei numa promoção do AliExpress, de conta nova. Criei uma conta para minha esposa na época. Cara, eu paguei R$ 5 nela. Eu acho ela muito legal, porque embora ela seja de R$ 5, ela tem esse controle aqui. Eu consigo mudar a intensidade dela. Eu consigo mudar a cor. E ela também tem o liga e desliga. Eu tenho esse filtro aqui. Eu acho que era Samsung ele, se eu não me engano. Não lembro qual que é, mas também é de 250 litros-horas. É o mesmo filtro que tem lá em cima, tá? Eu tenho dois igual. Eu tenho um desse reserva também, além do filtro interno, que eu esqueci de falar. Tenho esse termostato aqui, que ele não é um aquecedor, ele é um termostato mesmo, tá? Junto com o aquecedor, e ele deixa sempre a água em 26 graus. Mas aí como tá sem camarão, eu tô deixando ele desligado. Até porque não tem porquê, né? Vai só tá gastando energia. Essa é uma visão de frente do meu aquário, de neocaridina. Esqueci de falar, mas ele tem 8 litros, ele é um cubinho de 20 por 20 por 20, tá? Inicialmente ele era aquário de beta. Aí quando eu comprei o aquário de cima para minha antiga beta fêmea, e que eu achava que esse espaço era pequeno para ela, eu acabei deixando esse aquário parado e depois decidi que eu ia tentar criar camarão neocaridina. Aí tô nessa briga ainda, tentando fazer dar certo. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, as rações e os testes que eu tenho, tá? Vou começar pelos testes. Eu tenho esse pH Down aqui. Ele veio junto com aquele Up. É que no meu comecinho de aquarismo, lá no ano passado ainda, eu ainda não conhecia a aragonita. Então eu controlava desse jeito. Como minha água é muito ácida, eu sempre tinha que subir, né? Então eu usava muito daquele. Acabei esquecendo de falar, mas do aquário dos neocaridinas. No momento, tá? Ele está com pH 7.2. A dureza está em 6 gotas. E a amônia agora tá zerada, né? Mas vamos ver futuramente. Voltando aos testes. Eu tenho 2 testes de amônia, porque quando eu mudei de casa eu pensei que eu tinha perdido o anterior, aí eu comprei outro para não ficar sem, depois acabei achando. Tenho o teste de nitrito, que tá zerado em todos os aquários, tá? Eu tenho esse teste aqui, das gotinhas, que é o do dureza de carbonatos. No aquário principal eu já falei. Acho que de todos eu falei, na verdade. Esse aqui é um teste de pH, que é um teste da Oceantec. Esses aqui eu não usei muito como parâmetro, tá? Porque quando eu fiz esse teste já faz cerca de 1 hora. Eu não sou muito bom em gravar vídeo, já é a 3ª ou 4ª vez que eu tô tentando, então esse teste aqui já tá há bastante tempo feito, mas ele é do aquário principal. O pH dele dessa vez, não sei porquê, mas subiu. Geralmente ele ficava em 7.2, tá em 7.5, acredito eu. Acho que é 7.5 mesmo, então eu vou acompanhar e qualquer coisa eu reduzo, porque eu acho que é alcalino para algumas espécies que estão, muito alcalino para algumas espécies que estão lá. A amônia daquele aquário, quando eu medi, tá, que deu o tempo certinho, tava em 0.25, tá? Agora talvez tenha mudado a cor, mas não usem muito como referência, pessoal, porque realmente já está bastante tempo aqui parado.
O de nitrito estava zerado, agora ele está nessa cor aqui. O de nitrito, infelizmente, eu perdi a folhinha. Então, quando eu vou fazer teste de nitrito, eu procuro uma folha na internet e comparo pela tela do celular. Esse aqui é o da dureza. Eu tenho esse teste aqui também, que eu comprei da China, mas eu não entendo muito como ele funciona. Eu só sei medir o cloro por ele. O cloro eu meço e nunca dá zero, geralmente dá aqui em 1, mesmo eu usando o, o anticloro, que eu vou estar mostrando mais adiante. E eu acho que ele não é tão preciso também. Ele é umas fitinhas que você coloca na água. Falando sobre isso daqui. Eu uso esse acelerador biológico, o Overnight. Inclusive eu tentei comprar outro porque está acabando. Toda a TPA que eu faço, eu jogo algumas gotinhas na água. E eu uso esse anticloro aqui, que é o Ocean Guard. Eu não sei se tem algum outro melhor, porque eu vi que esse daqui você usa 2 gotinhas por litro. Então, para um aquário grande, eu acho que é bastante coisa. Se alguém tiver uma recomendação de anticloro melhor, por favor, me fale, tá? Falando agora um pouco sobre as rações. Eu tenho essa ração ali da Maramar. Foi a primeira ração que eu comprei lá no ano passado. Sinceramente, pessoal, meu intuito não é falar mal da marca, é só compartilhar minha experiência. Eu não acho que é uma ração muito boa para aquarismo, porque os peixes, quando eu estava dando essa ração, ainda lá na antiga casa, que era só os poecilídeos, cara, eles defecavam e as fezes ficavam grudadas, grande no peixe, sabe? Tipo, ela não quebrava. Então eu acho que isso é porque o intestino dele não estava funcionando direito. Eu não posso afirmar, né? Mas depois que eu parei de usar essa ração, eu percebi que isso melhorou. Aí agora só funciona para quê? Para os alivinos que tá lá no aquário, eu pego, esfarelo ela, sabe? E jogo às vezes, mas uso bem pouco. Eu tenho essa daqui, acho que é um quilo, mais ou menos. Não, 800 gramas, que é da King Colors, da Poitara. Essa ração aqui, sinceramente, ela me decepcionou um pouco, porque, cara, os King, pelo menos os que eu tenho, quando eu comprei eles, já vieram assim, inclusive aqueles laranja, tinha muito problema de bexiga natatória. Eles chegaram a nadar de ponta cabeça, para vocês terem ideia. E essa ração King Colors, ela, pelo menos na minha unidade, ela não afunda. Tá sem pregador aqui, mas todas elas, mesmo tendo esse negocinho de zip, tá? Eu sempre enrolo e prendo com pregador. Eu tirei só pra não ficar muito feio aqui no vídeo. Mas ela boia muito, aí eu tenho que fazer o quê? Preciso deixar ela de molho e um copinho, que eu uso só pro aquário, pra poder a ração afundar quando eu coloco na água. E eu não acho isso tão legal, porque ela parece que perde um pouco de cor, sabe? Fica tipo um suco vermelho na água, depois que eu tiro elas do copo. Eu tenho essa daqui, peixes de fundo, que também é da Poitara. Essa daqui, cara, é de 1 quilo e ela é show de bola, muito, muito boa mesmo. Até os Kingos gostam dessa ração. Eu tenho essa ração aqui já faz um certo tempo, porque antigamente eu tinha um cascudo abacaxi, porém eu vi nos vídeos do Mr. Beta que o cascudo abacaxi cresce muito. Então, por mais que eu amava aquele peixe, eu não tenho condições, não financeira, mas de espaço, de ter um aquário maior. E, cara, eu acabei doando para um amigo meu que tem um lago, aqui de Jacareí também. Tenho certeza que ele vai estar melhor lá. Mas aí eu continuo tanto alimentando as coridoras e jogando para os outros peixes. Eu tenho essa ração aqui, que eu também acho ela bem legal, embora a composição dela não seja muito boa. Eu vi que ela tem muito farinha. Acho que tem até farinha de trigo no meio, que é essa tropical dia a dia, mas, cara, ela é muito prática. Eu esqueci de comentar, mas eu faço um cronograma de ração, sendo assim: cada ração eu dou um dia da semana, a espirulina eu dou no sábado, e domingo, que é hoje, eu não jogo ração na água. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Nesses dias eu deixo os peixes de jejum. Então eu não sei se eu posso fazer isso com uns Kingos, que eu sei que o sistema digestório deles é diferente. Então, por favor, se eu estiver errado, me corrijam. Mas eu alimento meus peixes 6 dias da semana e um dia eles ficam em jejum, que no caso é hoje. Eu tenho essa daqui que eu preciso comprar mais, que já tá acabando, que é a Color Pro. Cara, os peixes gostam muito dessa ração. Tenho espirulina, os peixes também amam espirulina, todos comem muito bem. E eu também dou ervilha para os meus peixes. Eu senti que depois que eu comecei a dar ervilha, o sistema digestório do King tá funcionando dos Kings está funcionando melhor. E eles não tiveram mais problema de bexiga natatória.
Eu tenho essa King do dia a dia também, eu tô usando ela bem pouco. Tô usando mais as outras ração, intercalando com a King Scoy. Essa também boia, por isso que eu, cara, eu não tô usando muito, porque ainda me dá muito trabalho. Eu passo grande parte do dia fora, com trabalho e faculdade. Então, eu evito dar essa ração. Eu tenho essa aqui que eu comprei pros camarões, que é essa que eu falei que eu tava dando um dia sim, um dia não, e acabou dando um pico de amônia no aquário. Eu não sei se eu deveria dar uma frequência menor para essa quantidade de camarão, se alguém puder me orientar. Essa aqui de alevino. Essa eu vou intercalando com aquela da Maramar, que eu vou desfarelando pros alevinos. Essa daqui, pessoal, não é uma ração a granel. Essa ração aqui, ela fica num pote, esse pote fica vedado, mas é a mesma ração daquele ali, dessa dos peixes de fundo. Tanto que eu tirei de dentro daquele pote. Eu faço isso por quê? Para poder ficar evitando de abrir o pote. Eu deixo tipo uma quantia que eu acho que eu vou gastar durante a semana para evitar ficar abrindo o pote principal para não ficar entrando oxigênio, sabe? E preservar a ração por mais tempo, já que eu não tenho tanto peixe assim para consumir essa quantidade de ração que eu tenho. Aí eu tenho também esse GH da Oceantec, que eu vou só poder ajustar o GH dos meus aquários. E eu uso esse fertilizante aqui, ó. Eu não conheço essa marca, mas eu achei legal, porque tá escrito que tem cálcio, magnésio, tem ferro também, que não é tão comum, né? E mais o NPK. Então eu tô usando, se alguém souber se isso aqui é bom ou não, por favor me avisa, mas tô suplementando meu aquário com essa daqui. Aí além disso, sempre que eu tenho uma plantinha nova, eu uso esse aqui, pergamato de potássio. Cara, vende de qualquer farmácia, é muito baratinho e ajuda a eliminar os fizas que geralmente vem junto. E esse fertilizante aqui, eu não usei ainda, mas eu comprei há um tempo, que daqui a um tempo eu pretendo estar fertilizando o substrato do meu aquário principal. E esse daqui, ele é de jardinagem, mas eu vi que você coloca no meio do substrato. Então a minha intenção é enterrar ele bem fundo, para ele ir liberando os nutrientes aos poucos. Acho que eu passei por toda essa parte aqui das rações. Se eu tiver passado por alguma, me desculpem. É que eu realmente não estou habituado a estar gravando vídeo, pessoal, então peço desculpa. Vou estar encerrando o vídeo agora. Só vou mostrar para vocês os alivinos que eu tenho no momento. De Bolinésia e de Guppies, acredito eu. Aí agora realmente chegou ao fim. Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram. Todo mundo que tiver alguma crítica ou sugestão construtiva, eu estou aberto a receber comentários. Então, muito obrigado a todos que assistiram até esse momento. E desculpa pelo vídeo longo, realmente eu não tenho esse hábito e eu queria participar do quadro do canal, até para poder mostrar que é possível manter Kingios em aquário plantado. Eles já estão aqui há alguns meses e não destruíram as plantas. Eu acho que o segredo é você estar suplementando a necessidade vegetal deles com outras coisas, no meu caso a espirulina e as ervilhas. E é isso. Mr. Beta, se tiver alguma coisa que eu estou faltando de testes, ou se você tiver alguma sugestão para mim sobre o CO2 que eu gostaria de estar começando a usar, ou sobre o aquário mesmo, eu estou aberto a comentários, críticas. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais.